Vamos ver agora então a parte 3 sobre eletricidade e magnetismo, o circuito elétrico. Os circuitos elétricos estão presentes em muitos objetos do cotidiano, como celulares, computadores, instalações elétricas das casas, etc. Em um circuito elétrico montado de maneira adequada e em bom funcionamento, a corrente elétrica é mantida por um gerador que passa pelos componentes do circuito e coloca os equipamentos em funcionamento. Um circuito elétrico é um conjunto de componentes pelos quais passa a corrente elétrica. Os circuitos elétricos mais simples são formados por um gerador, que é um dispositivo que mantém a tensão elétrica entre os seus terminais e permite a produção de corrente elétrica, os condutores, que são os fios ou cabos que permitem o deslocamento dos elétrons e a conexão de todos os componentes do circuito, um resistor, que é um componente que controla a passagem da corrente elétrica e transforma a energia elétrica em energia térmica, o filamento que acompanha a resistência do chuveiro elétrico, responsável por aquecer a água, é um exemplo de resistor. Tem também um interruptor ou chave, que é o dispositivo que abre ou fecha o circuito, permitindo ou não a passagem da corrente elétrica. Na imagem A, a gente tem um exemplo de circuito elétrico simples, composto por uma chave, uma pilha comum, que é o gerador, um soquete de lâmpadas LED de lanterna portátil. No B, nós temos a mesma representação desse circuito, só que ilustrado, e no C, a representação simbólica desse circuito. Nessa imagem acima, a pilha possui energia química que veio das reações químicas e é convertida em energia elétrica, fazendo com que os elétrons percorram o fio condutor. Quando a corrente elétrica passa pela lâmpada, ela é convertida em outros tipos de energia, como a luminosa. Quando todos os componentes que formam o circuito elétrico estão conectados, dizemos que esse circuito está fechado, ou seja, ele permite a passagem da corrente elétrica. Se um dos componentes não estiver conectado, o circuito está aberto, e não a passagem de corrente elétrica, porque o movimento dos elétrons está interrompido. Geralmente, os circuitos elétricos têm um interruptor ou chave que permite fechar ou abrir o circuito. Quando os elétrons passam pelos resistores ou outros dispositivos que usam energia elétrica, eles não desaparecem nem são consumidos. Eles perdem parte da energia nesses dispositivos. Quando os elétrons passam por uma pilha, eles ganham energia e continuam circulando pelos fios até o esgotamento da pilha. Nessa imagem, nós temos um exemplo, então, dos elétrons que saíram da pilha. Eles estão carregados de energia, eles passam essa energia para a lâmpada, que ela acende. Depois eles têm menos energia e voltam para a pilha para ganhar mais energia. E o sentido dos elétrons, do fluxo dos elétrons, é contrário à corrente elétrica. A corrente elétrica vai no outro sentido dos elétrons. Os componentes que formam o circuito elétrico, eles podem estar ligados de duas formas. Em série, os componentes estão ligados em sequência, a corrente elétrica que passa por todos os componentes é sempre a mesma. Tem só um caminho para a corrente elétrica. E em paralelo, dois ou mais componentes são ligados entre dois pontos em comum. Aqui na imagem a gente vê então o circuito em série em cima e o circuito em paralelo embaixo. Num circuito em série, se uma lâmpada for retirada ou queimar, todas as outras apagarão, pois a passagem da corrente elétrica foi interrompida. Num circuito em paralelo, se uma das lâmpadas queimar ou for retirada, as outras continuam acesas. É o exemplo das lâmpadas de pinheiro de Natal. Tá? Elas continuam acesas mesmo que uma queimar.